Olá, queridos. Somos privilegiados por mais um dia que o Senhor nos dá para vivê-lo na presença deste Deus maravilhoso. Quero compartilhar com você uma palavra hoje que fala a respeito de aliança, do poder de uma aliança. Encontra-se em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 1. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Nós sabemos que Davi havia feito uma aliança assim que conheceu a Jonatas. A palavra diz que a alma de um se apegou à alma do outro, e ali eles fizeram uma aliança de cobrir um ao outro, de abençoar um ao outro, de proteger um ao outro. E nós vemos aqui, anos depois da morte de Jonatas, Davi se lembra então desta aliança. E por isso Davi busca alguém da casa de Saul, que era o pai de Jonatas, não com o propósito de perseguição, não com o propósito de trazer mal ainda à casa de Saul, porque nós sabemos que Saul era aquele que havia perseguido a Davi, era aquele que buscou a morte de Davi. Mas veja bem o poder que uma aliança pode realizar. Por causa daquilo que Davi havia feito, realizado com Jonatas, Davi estava buscando agora abençoar a casa daquele que havia sido seu perseguidor, a casa de Saul, pai de Jonatas. E Davi pergunta se havia alguém ainda que desta geração que ele pudesse abençoar. E um dos servos, chamado Ziba, diz que sim, havia alguém ainda que era filho de Jonatas. E quem era esse filho de Jonatas chamado Mefibosete? Esse filho de Jonatas era aquele que, ao ouvir da morte do seu pai, a sua serva tentando escapar, proteger a vida de Mefibosete, deixa com que ele caia, e este rapaz, nessa queda, ele fica coxo dos seus dois pés. E então é trazida para o seu corpo físico a imperfeição. O que isso significa dentro desse contexto, dentro dessa história? Isso quer falar de imperfeição, que no contexto espiritual significa o pecado que entra nas nossas vidas. Nós estamos falando aqui de aliança, e eu quero trazer para você a memória que Deus fez uma aliança com os homens. Quando nós lemos a palavra de Deus, no livro de Coríntios, ele diz: esta é a nova aliança no meu sangue. Quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós fazemos menção à morte do Senhor até que Ele venha, lembrando da realidade de uma aliança. E o que esta aliança do Senhor traz sobre as nossas vidas, querido? Esta aliança do Senhor traz sobre as nossas vidas o mesmo propósito que Davi estava buscando. Esta aliança do Senhor traz sobre as nossas vidas bênção. Essa aliança do Senhor traz sobre as nossas vidas restituição. Aqui, Mefibosete, ele estava imperfeito, ele estava coxo dos seus pés. Muitos de nós nos encontramos desta mesma forma, não no nosso corpo físico, mas na nossa condição espiritual. Nós nos encontramos imperfeitos, nós nos encontramos coxos, nós nos sentimos desta maneira. Ir à presença de Deus com o nosso pecado faz com que haja em nós um sentimento de medo, de temor, de insegurança. E sabe, este foi o mesmo sentimento que preencheu o coração de Mefibosete quando ele foi chamado à presença do rei. Por que isso? Porque a presença do rei, o imperfeito não deveria estar, o imperfeito não deveria ir. E no caso de Mefibosete ainda mais, porque o seu avô Saul havia buscado a morte de Davi, que agora era rei. E pelo costume dos reis, toda a descendência do rei anterior, daquele que havia perseguido, daquilo que tinha o poder em suas mãos, era eliminado para que não houvesse nenhuma possibilidade da retomada do reino. E sabe, Deus quer mostrar para nós o seu amor e a sua misericórdia. A palavra dele diz que ele nos amou ainda quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecado. Ele nos amou quando nós éramos inimigos seus. Ele não nos amou porque nós fizemos qualquer coisa boa, qualquer coisa perfeita, ou porque nós já éramos bons ou perfeitos. A palavra diz também que não há nenhum bom.
E aqui Mefibosete também, ele estava recebendo somente da graça, somente do favor de Deus, porque Davi no versículo 3 ele disse-lhe ao rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele. Davi não estava usando da sua própria bondade, mas Davi estava usando da bondade de Deus, mostrando que essa bondade aqui no Antigo Testamento era manifestada através da sua vida, da mesma forma que no Novo Testamento é manifestada através da vida do Senhor Jesus, do sacrifício do Senhor Jesus. Como Davi declara, o Senhor Jesus quer usar da bondade de Deus nas nossas vidas. E Mefibosete não havia feito nada de bom, nada de perfeito, tinha o seu corpo físico imperfeito e tinha sobre si o fato de ser neto do perseguidor de Davi. Mas aqui Davi estava buscando viver a aliança, viver a promessa que havia sido estabelecida. Se nós olharmos para a vida de Mefibosete, o servo continua a descrever e diz aonde encontrava-se Mefibosete. Ele estava na cidade de Lodebar. Lodebar significa a cidade que ninguém planta e que ninguém colhe, ninguém semeia e ninguém colhe, porque é uma terra estéril, é uma terra daquele esquecido, é a terra daquele que é opróbrio, é a terra daquele que é indesejado. Era lá que estava Mefibosete e Davi manda resgatá-lo dessa terra. A palavra diz que o mundo está no maligno, sabe? Dizer o mundo está no maligno, nós não estamos falando do planeta, nós estamos falando de que o homem está perdido sem Deus, está distanciado de Deus, sem conhecer esse amor e sem conhecer essa graça de Deus, precisando, assim como Mefibosete, ser resgatado de Lodebar. O homem precisa ser resgatado do mundo para vir para o centro do amor de Deus e viver a graça, e viver a promessa de Deus, e viver o poder da aliança de Deus. Então Davi manda resgatá-lo de lá, e quando Mefibosete chega à presença de Davi, ele chega temeroso e Davi disse: não tema. O meu propósito contigo não é de te fazer mal, mas o meu propósito contigo é de te abençoar. O meu propósito contigo é de restituir todas as terras do teu pai, é de dar para você tudo aquilo que você tem direito. Deixa eu dizer para você, querido, sabe, você tem direito à herança. A palavra do Senhor diz que todos quanto receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você tem direito de uma herança adquirida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você tem direito de ser abençoado, você tem direito de viver uma vida abundante. O que o Senhor quer é te resgatar. O que o Senhor quer não é te fazer mal. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te dar uma vida abundante, como ele diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. A aliança do Senhor gera para mim e para você abundância nas nossas vidas, vida de plenitude. E Davi continua ainda dizendo: você vai comer a minha mesa, você vai comer a mesa do rei. Sabe o que significa isso? Significa ser introduzido na família do rei. Só come a mesa do rei aquele que são os seus filhos, aqueles que estão de fato debaixo da sua aliança. É a intimidade, é a proximidade com ele, é o que Deus quer realizar na minha e na sua vida. Proximidade. Deus tem restituição para a sua vida através da aliança gerada por Jesus na cruz do Calvário. Deus quer lhe tornar filho, Deus quer lhe colocar à mesa para comer todos os dias com ele e gozar de todas as bênçãos que ele já providenciou para mim e para você. A palavra do Senhor diz que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos já existem sobre a sua vida. Eu quero declarar para você hoje: existe uma aliança para lhe abençoar, existe uma aliança para lhe resgatar, existe uma aliança para tirar de você a vergonha, o medo, a dor, a rejeição, para tirar você de Lodebar. Existe uma aliança para lhe abençoar
abundantemente, e isso foi conquistado pelo Senhor Jesus no Calvário. Deus abençoe você. Deus abençoe você.